Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um bate-papo semanal aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente aqui, que são os transtornos mentais do trabalho. Mas por que essa recorrência? Por que a gente precisa discutir um assunto que é tão urgente na nossa sociedade e, em particular, dentro das empresas? O transtorno relacionado à saúde mental, ele se transformou num problema de saúde pública. Em pesquisa realizada em 2009, o ISMA, que é o International Stress Management Association, apontou que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem de alguma sequela causada por estresse. Esse número, 32%, sofre de burnout, que é um tipo de esgotamento, e continuam trabalhando por medo de perderem os seus empregos. A mesma pesquisa também revelou que 9 de cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresenta algum sintoma de ansiedade e 47% deles têm uma depressão, né, de algum nível de depressão. O fato é que vivemos num mundo com uma alta volatilidade, com muitas incertezas, muita complexidade e uma ambiguidade muito latente. Somado a tudo isso, atualmente vivemos, né, todas essas angústias que a pandemia nos trouxe. Então, que marcas tudo isso irá nos deixar como profissionais, né? Irá deixar na gente que é profissional? E o trabalho em home office, como ele vai impactar na vida das pessoas? As transformações do emprego, né? Que cada vez mais o emprego ele vai mudar, ele tem todas essas mudanças de profissões, essa exigência que as pessoas estejam sempre se reciclando, se renovando, se recapacitando. Para conversarmos sobre questões como essas, eu recebo hoje aqui a professora, doutora em Psicologia Social, Luciane Albuquerque. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Professora Luciane, eu fico aqui muito agradecido de poder contar com a senhora aqui no nosso bate-papo, aqui no meu canal, e seja muito bem-vinda. Olá, Ronaldo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Está sendo um prazer. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a sua jornada profissional, porque eu sempre gosto de ouvir as jornadas dos meus convidados, até porque elas são inspiradoras, né, para que outras pessoas também não copiar, mas se inspirar em que caminhos foram trilhados, né, por as pessoas que se tornam autoridade em determinados assuntos. Vamos lá. É sempre bom, né, a gente falar um pouquinho sobre a trajetória da gente, como é que a gente construiu esse caminho. Bom, eu sou administradora de formação, mas já na época da faculdade eu já me interessava por endomarketing, né? Por trabalhar com os colaboradores e entender um pouco como era aquele funcionamento no ambiente organizacional que envolvia justamente as pessoas. E aí, logo depois, eu fiz um MBA, fiz um MBA em marketing, e foi quando também eu comecei a me inspirar nos professores que eu tinha, que todos eles eram executivos e professores ao mesmo tempo. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero encontrar esse equilíbrio entre a docência e o mundo executivo. Terminado o MBA, eu queria descobrir um pouco mais, né? Por conta do MBA, eu comecei a ver
o quanto poderia ser explorado ainda esse contexto organizacional, olhando para os colaboradores, né, para o comportamento dos colaboradores, e a ciência que estuda o comportamento das pessoas é a psicologia. Então, fui fazer o mestrado na área de psicologia na Universidade Federal da Paraíba, e, na época, eu estudei sobre psicodinâmica do trabalho e ergonomia da atividade. Estudei caixas bancários da Caixa Econômica Federal. Bom, depois disso, eu comecei já a atuar no ensino superior, fui professora substituta do IFPB, trabalhei em algumas instituições privadas, né, em João Pessoa, e 5 anos depois eu fui fazer o doutorado. Né? A gente que estuda entra num ritmo que é praticamente viciante, né? Você precisa daquela adrenalina. Então, voltei para fazer o doutoramento, também na Universidade Federal do Paraíba, e dessa vez o objetivo foi justamente estudar sobre ampliar sobre essa questão da saúde mental, e o foco do estudo foi sobre burnout, que é o tema que a gente vai conversar hoje à noite. Na época, eu também era professora do Centro de Educação da Polícia Militar, e foi justamente nesse cenário que eu fiz o meu estudo, com os cadetes dos cursos de formação de oficiais da polícia e bombeiros militares. Então, a gente estudou a teoria da motivação, chamada teoria da autoeficácia, como mediadora no processo de adoecimento mental, né? Como uma forma desses cadetes se protegerem um pouco mais contra as adversidades do meio, né? Tentando fazer com que eles minimizassem esses efeitos causados justamente pelo estresse crônico, que é o burnout. Terminei, continuei trabalhando, né, na instituição privada, e hoje estou aqui no Porto, em Portugal, fazendo meu pós-doutoramento na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, onde atualmente estou estudando sobre ciências comportamentais, especificamente voltada à questão de consumo consciente e sustentável. Então, um resuminho. Mas, assim, um resuminho espetacular, muita dedicação e muita determinação. Mas, Luciane, antes mesmo, né, dessa pandemia, a, esses, essas doenças, né, esses transtornos mentais, né, melhor dizendo do que doenças, esses transtornos mentais, eles já eram um problema de saúde, né, já reconhecido pela OMS. A depressão, né, ela já era o segundo item que mais matava, só perdia para as doenças cardíacas. Então, como é que você entende esse fenômeno? O que é que levou as pessoas, os profissionais, a esse ponto, a esse nível de nós termos tantos problemas, tantos transtornos no ambiente de trabalho? Ronaldo, como você falou, já era uma situação de muito tempo, mas veio se agravando justamente porque nós, trabalhadores, estamos cada vez mais acumulando funções. Né? A própria tecnologia, que é hoje um facilitador da nossa vida, é uma ferramenta fantástica, mas ela também, por outro lado, ela está diminuindo os postos de trabalho, fazendo com que, né, nós cada vez acumulemos mais atividades. E essas demandas também, por parte das organizações, passam a ser cada vez maiores. Então, o que vem acontecendo? Nós temos muitas demandas, muitas vezes por uma questão de não saber organizar bem o nosso tempo, não conseguir ter uma boa qualidade de vida, aquele equilíbrio que a gente espera, né, entre vida profissional e a vida pessoal, ter momentos de lazer. Então, esse acúmulo de funções justamente vai fazendo com que o organismo tente reagir
né? Tente responder, e quando não dar conta dessa resposta, aí começa todo o processo de adoecimento. Então, como você bem colocou, o estresse, né, que tem várias vertentes, pode levar a outras patologias, tem uma vertente, né, dentre as várias teorias que estudam o estresse, tem uma vertente que é justamente essa do burnout, que é relacionada ao contexto organizacional, né? É um estresse crônico relacionado ao contexto organizacional. Luciene, eu tenho um autor que eu gosto muito, né, que é chamado Frederic Lenoir, né, que ele tem um livrinho pequeno, né, que ele fala sobre felicidade, né, e ele coloca que uma das que a gente precisa se importar em ser feliz, porque são essas coisas boas, né, até mesmo como prevê a psicologia positiva, né, é que vai compensar tudo isso que tem nos adoecido tanto, né? Verdade, verdade. A psicologia positiva vem justamente nesse sentido, né, de que durante vários anos, várias décadas, a psicologia só estudou basicamente é, síndromes, doenças, patologias, e a psicologia positiva ela vem nessa vertente de dizer que nem tudo é negativo, principalmente quando a gente fala do contexto do trabalho. Então, tem muitos autores que fazem esse questionamento: é possível ser feliz no trabalho? Sim, é possível, desde que haja, né, um contexto propício para aquilo, desde que os colaboradores também tenham um comportamento para a ação, que é um pouco do que a teoria da alta eficácia nos traz, né? Então, são situações que podem e devem ser administradas. A gente, quando fala, né, desses transtornos do trabalho, né, os mais recorrentes são a depressão e a ansiedade. E, professora, o que é que você poderia destacar, assim, como aqueles sinais que o trabalhador, ao perceber, ele tenha que procurar ajuda antes que aquilo se agrave, antes que aquilo se torne algo maior? Sim. Primeiro de tudo é a questão da pessoa reconhecer, né? Ainda existem muitas pessoas que têm essa dificuldade de reconhecer que estão muito nervosos, que estão sem aquela energia que antes tinham ao realizar algum tipo de atividade. Um dos primeiros sinais que a pessoa pode já ficar com aquela anteninha levantada, né, ligada, é a questão da sua própria relação com o trabalho, ou seja, durante o processo que você pensa em estar se transferindo, né, movimentando para o trabalho, com qual o tipo de seu pensamento? Você está vendo que aquilo ali é um ambiente onde você vai se sentir bem, ou um ambiente onde você vai, né, sentir aquela vontade de querer sair? Já é um primeiro sinal. Outro sinal é a questão do próprio ânimo que você tem, né? De você se identificar com aquilo, se perceber naquele ambiente, com aquelas pessoas. A gente sabe que num contexto de trabalho, não existe nenhum contexto de trabalho 100% perfeito. Existem pessoas de todos os tipos, e é justamente essa diversidade que faz o ambiente ser tão dinâmico como é. Mas esses elementos, né, de você começar a perceber que a tua produtividade começa a ter um decréscimo, que você já está perdendo um pouco de paciência, seja com os seus pares, seja com, né, a hierarquia superior ou inferior, com os clientes. Então, isso já são os primeiros elementos que você precisa já pensar: poxa, será que de fato eu era assim? O que será que está acontecendo? O que eu posso mudar?
né? E é o momento também de estar pedindo feedback, né? Pedir feedback para as pessoas. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade em pedir feedback, porque já acha que o feedback vai ser negativo, mas a gente precisa também se acostumar com isso, porque são os outros quem vão primeiro, talvez, observar a nossa própria mudança de comportamento. Um outro tema, né, que ficou muito em evidência foi o burnout, né? O burnout, né, que com toda essa carga de trabalho que os profissionais da área médica tiveram com essa pandemia, acabou se falando um pouco mais sobre isso, né? Mas isso não é um fenômeno privativo dos médicos, isso não é um fenômeno que surgiu na pandemia. É, como é que você poderia falar um pouco mais do burnout para que as pessoas pudessem entender, sabe, saber identificar, entender mesmo como é que é essa patologia aí? Pronto. O burnout, alguns autores chamam de queimar-se pelo trabalho, né? A síndrome do esgotamento profissional, o estresse crônico relacionado ao trabalho, né? Como eu citei anteriormente, e várias pesquisas foram feitas em relação justamente aos profissionais da área de saúde. Então, se alguém tiver curiosidade depois de procurar, pelo menos lá no, eu não digo nem outros metabuscadores mais complexos, mas um Google acadêmico, se colocar a palavra burnout, vão surgir muitas pesquisas sobre profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professores, né? Por quê? Porque são profissões que lidam com a outra pessoa diretamente, né? Então, esse relacionamento interpessoal, o doar-se naquele ato da prestação de serviço pode gerar essa síndrome. E como você bem disse, né, ficou muito em evidência por conta da pandemia, porque os profissionais da área de saúde estavam muito em foco, né? A mídia estava o tempo todo vendo como era o ritmo de trabalho deles, que se potencializou por conta justamente, né, da quantidade de pessoas que foram acometidas pela Covid, mas isso não é algo restritivo à área médica, como você também bem colocou. Então, os profissionais da área de administração, né, como é o nosso caso, também podem estar envolvidos nesse processo por conta daquela situação que nós relatamos agora anteriormente, né? O excesso de carga de trabalho, o não se identificar-se mais com aquele trabalho que está sendo realizado, a sobrecarga, né? O próprio relacionamento entre os pares naquele contexto organizacional. Então, o que é que vai acontecendo? O profissional vai começando a entrar num processo, né, de esgotamento. Então, existem alguns níveis, né, que se pode identificar, mas pode-se chegar num ponto em que a pessoa sequer deseja estar naquele ambiente, né? Ela se sente completamente desgastada e deixa de acreditar nas suas próprias potencialidades de realizar aquele trabalho. Então, para você ver como essa síndrome, né? A gente diz que é uma síndrome porque ela pode levar a outras patologias, já que ela vai deixando o organismo completamente vulnerável, né? Então, ela baixa a tua imunidade, né? Se você está com a imunidade baixa, você fica suscetível a doenças. Então, ele faz uma desvalorização tão grande da pessoa que a pessoa se sente incapaz de realizar um trabalho. E isso é terrível, né, para um profissional. Aqui dentro do nosso universo, né, como eu converso mais direcionado para as pessoas da área da gestão,
Como é que você entende o papel das empresas e dos líderes imediatos, dos gestores em geral, ante os cuidados com os seus colaboradores, com a sua equipe, para minimizar os impactos que as doenças mentais do trabalho podem trazer para esse pessoal, né, para o time que ele está dirigindo? Pois é, eu falo isso frequentemente nos meus treinamentos para os meus alunos sobre o papel principal do gestor, do líder, que é o de olhar para a sua equipe, né? Ter uma escuta atenta para a sua equipe. A liderança, ela não está ali para fazer o controle de resultados. A liderança está ali para cuidar dos seus colaboradores, para ter um momento de contato com seus colaboradores. Então, o primeiro passo para esses gestores, né, que devem assumir a postura de líderes mesmo, é conhecer os seus colaboradores. A partir do momento que eles conhecem, que eles chegam perto, que eles têm aquele contato, aquela comunicação, né, sabem dar e receber feedback dessa equipe, eles conhecem o perfil comportamental daquelas pessoas. Então, com esse olhar atento, eles vão poder perceber as primeiras nuances, né, os primeiros sinais de mudança de comportamento daquelas pessoas. Então, a sugestão que eu dou para os líderes, para os gestores, é justamente essa: se aproximem dos seus liderados, conheçam os seus liderados. Óbvio que, né, que nem todo dia a gente está bem, nem todo dia que a gente está se sentindo confortável para estar conversando, contando piada, tem dias que a gente está querendo ficar mais quieto, mas se isso começa a ser um comportamento recorrente, né? A pessoa se comportava de uma forma, tinha uma alta produtividade e começa de repente a cair, a pessoa começa a se afastar do grupo, né? Procura o isolamento, começa a entrar com vários atestados médicos, porque a questão, né? Aí entram todos aqueles elementos, né? Os índices, né, que em RH a gente precisa estar avaliando, e o de absenteísmo é um deles. Então, essa quantidade de atestados médicos também, que de repente a pessoa começa a apresentar, já pode também ser uma sinalização de que aquela pessoa está precisando de um cuidado a mais. Então, cabe aí, nesse caso, né, é de responsabilidade da empresa, do SESMIT, se for uma empresa que tiver, né, uma equipe multiprofissional nesse sentido, de estar dando esse suporte para os colaboradores, chegando próximo, né, falando também, de repente, se tiver acesso com algum familiar, para saber como é que essa pessoa está também no contexto pessoal, e assim, né, ter um encaminhamento, óbvio, com a concordância da pessoa, né, para não ser algo impositivo, mas ter uma aproximação. Acho que essa é um comportamento vital por parte da liderança. E assim, as empresas, né, devem ter as suas políticas, devem ter as suas condutas, né, de orientar os seus gestores nesse sentido, até porque os profissionais doentes diminuem a produtividade, né? Diminui a produtividade, né? E aí o que é que vai acontecer? Tem um afastamento e começa a sobrecarregar aqueles que ficaram, que passam também a adoecer. Então, termina virando uma bola de neve. Se os gestores não estiverem atentos a isso, daqui a pouco vai estar toda a equipe, né, sem aquele ritmo, sem aquela conduta, né? E, como você disse, a produtividade está caindo, a rentabilidade da empresa cai, e isso termina sendo
algo completamente negativo, não somente para aquela equipe, mas para a empresa como um todo, né? Já que o sistema aí funciona de forma sinérgica, né? Em que tudo precisa estar funcionando muito bem orquestrado. Caso contrário, se houver uma falha, né, complica toda a vida da organização. Professora, eu fico pensando em tudo isso dentro do ambiente organizacional e aquela questão de muitas vezes a diferença que pode haver entre o homem e a mulher e como ele se percebe e como ele se relaciona, né, o homem e a mulher com os transtornos. Há uma diferença? A senhora tem acesso a alguma pesquisa que possa dizer que há uma diferença entre essas percepções e essas relações? Ronaldo, não tem nada conclusivo em termos disso, né? Algumas pesquisas, vai depender muito do contexto que esteja sendo avaliado, umas podem indicar mais o lado, né, da mulher adoecendo mais, o lado do homem, não existe uma unanimidade em termos de questões relacionadas a gênero, tá? Até porque tem profissões, né, que têm uma quantidade maior de mulher em relação a homem e vice-versa. Vai depender muito, né, da atividade, então não tem uma via de regra em relação a isso, não. Mas assim, porque a minha pergunta também ela estava ligada assim, que por as mulheres na minha concepção e até é só uma percepção também não tem nenhum dado técnico é que elas são mais atentas é, ao corpo delas, elas se autoconhecem mais, elas não têm, via de regra, elas não têm a síndrome do super-homem de achar que são invencíveis, entendeu? Que os homens têm dessa dificuldade de se mostrar, de mostrar suas fragilidades, e aí talvez por isso as mulheres pudessem é, perceber logo no início e se cuidar mais e se proteger mais. Era mais num sentido assim. Os homens, geralmente, eles têm um pouco mais, isso daí também não é via de regra, mas, né, em geral, os homens têm um pouco mais de receio em termos de fazer visitas aos médicos regularmente, né? Por outro lado, também, além desse ponto que você colocou de que as mulheres têm a tendência de se cuidar mais, mas, por outro lado, também a mulher tem um acúmulo maior de trabalho, não é? Então, por mais que a gente diga, mas vamos colocar equiparado homens e mulheres, mas mesmo assim ainda se tem um acúmulo maior por conta de questão, né, de mulher trabalhar fora, mas também trabalha dentro de casa, tem filhos, né, para quem tem filhos em idade escolar, ainda tem essa questão de filhos. Então, tem muitas mulheres que também, né, trabalham, têm família, estuda, enfim, é um acúmulo maior. Mas, como eu disse, isso vai depender muito do contexto que esteja sendo analisado, avaliado, para se poder chegar a um parecer em relação também àquele grupo que está sendo parte do estudo. Professora, está chegando aqui já o final, né? É rapidinho, passa rápido. Passa rápido. Eu gostaria de saber o que é que lhe move enquanto profissional, o que é que lhe dá aquela sede, aquela gana de você se levantar na segunda-feira de manhã e dizer, oba. Pois é. Eu costumo sempre brincar, dizendo, né? Meu marido ele disse que eu procuro trabalho, e realmente, né, eu não consigo ficar só fazendo uma única coisa. Eu tenho esse sonho, sabe, Ronaldo, de fazer só uma coisa por vez, mas eu ainda não consegui. Eu estou sempre fazendo várias coisas. Agora mesmo, estou fazendo meu pós-doutoramento, mas eu continuo dando aula, continuo na consultoria, né? Tem a família, eu estou sempre fazendo alguma coisa. E o que me move mesmo é essa paixão que eu tenho, primeiro, né, pela área de administração, eu sou completamente apaixonada e eu gosto de falar
da administração para os meus alunos, gosto de fazer essa conexão do mundo executivo com a academia, então por isso que eu não deixo a consultoria e nem a docência, porque um complementa o outro. Eu levo a teoria para os meus clientes da consultoria e pego esses casos práticos reais e levo para as minhas aulas. Então, ver essa evolução e saber que, através dessa transferência, né, dessa troca de conhecimentos, eu estou contribuindo para a vida dos futuros profissionais, para a melhoria das organizações. Então, isso, de fato, é o que me faz acordar todos os dias e querer continuar e fazendo, até chegar o dia que eu disser assim, não, agora eu só quero viver tirando fotos e quando eu tiver netos, cuidar dos meus netos. Mas, por enquanto, é isso. Muito bem, Luciane. Assim, é sempre inspirador os professores, porque tem essa sede do conhecimento e do compartilhamento, né? Mas muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de conversar aqui conosco, de trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o canal. Para mim foi um prazer, Ronaldo. Eu agradeço demais o convite feito, né? Lhe parabenizar também pela iniciativa, né? Por estar levando tantos assuntos interessantes, né? Com convidados também de grande conhecimento, né? E de atuação prática no mercado. Acho que é isso que a gente precisa, de fato, conhecer o que está sendo feito, né? É um grande benchmarking que você está fazendo, né? Então, lhe parabenizar também, espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa, né? E que sirva também de alerta para que as pessoas fiquem mais atentas ao seu comportamento, né? E ao comportamento das pessoas com quem elas convivem, seja no contexto organizacional, seja no contexto familiar. Muito obrigada. Pessoal, essa foi a professora Luciane Albuquerque falando sobre os transtornos mentais, né, no ambiente de trabalho, fazendo aí os alertas, as sinalizações, os primeiros sinais para que a gente possa pedir ajuda. Porque o pedido de ajuda é um sinal de força, é um sinal de coragem para que você possa superar esse momento na sua vida profissional. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe o seu like para fortalecer aí o canal e eu fico muito agradecido com a sua audiência. Muitíssimo obrigado e até a próxima.